Graça e paz a todos, sou o presbítero Luiz Biazon e mais uma vez estou aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. E o que eu escolhi para esta noite como tema é o tempo de Deus. Porque às vezes nós questionamos a Deus acerca do tempo, por que muita coisa que nós recebemos como promessa da parte de Deus ainda não aconteceu na nossa vida. Questionamos a Deus acerca das pessoas que talvez nós consideramos que são mais abençoadas do que nós. Ficamos questionando a Deus o tempo todo. Por que as promessas estão demorando para acontecer? Por que nada acontece? Por que as coisas elas parece que estão travadas? Por que a gente vê as coisas dando certo na vida de outros e nós consideramos que na nossa vida nada está dando certo? Deixa eu te dizer uma coisa, o Deus que nós servimos é o Deus que criou o Cronos. O que é o Cronos? É o tempo. E Deus, Ele sempre nos sujeitou ao tempo. Então, para cada um de nós há um tempo determinado. Sempre haverá um tempo determinado para sermos abençoados, para sermos corrigidos, tempo de lutas, tempo de paz. Então nós temos que entender que assim como existe um tempo determinado para se nascer, viver e morrer, um tempo determinado por Deus, assim é Deus em relação às suas promessas. Às vezes nós questionamos a Deus porque está demorando tanto as coisas acontecerem na nossa vida. Mas o Deus que nós servimos, Ele não é o Deus que fica preso ao início das coisas e também não é aquele que se embaraça no meio delas. Às vezes nós estamos vivendo o meio do processo, mas Deus, Ele vislumbra o fim das coisas. Às vezes nos nossos olhos humanos, nós estamos vendo e estamos dizendo assim, não vai dar certo. Isso não vai dar certo, vai ser fadado ao fracasso. Mas, se nós servimos a Deus e nós cremos no seu poder, nós temos que entender que Deus é o Deus do ontem, do hoje, e é o Deus que será por toda a eternidade. É Ele quem está no controle de tudo. E todos nós estamos sujeitos ao controle e à vontade de Deus. Para cada um há um tempo determinado, há um processo determinado para se cumprir. Não adianta que ninguém vai conseguir arrancar nada à força da mão de Deus. Ninguém tira nada das mãos de Deus antes do tempo pré-estabelecido e determinado. Nós precisamos entender que nós não podemos nos preocupar como as coisas vão terminar. Nós não podemos preocupar como será o fim das coisas, porque tudo está no controle da mão de Deus. Deus está no controle de tudo. Às vezes nós ficamos querendo adivinhar como as coisas vão acontecer. Às vezes nós queremos dar uma ajudinha a Deus. Nada disso. Deus não precisa de nada disso. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus.
A palavra escolhida para esta noite está no livro dos Salmos, o Salmo de número 73, Salmo de Asaf. Versículo 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firmes estão nas suas forças. Versículo de número 14. Pois todo o dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, e então entendi eu o fim deles. Primeiro, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Quem foi Asaf? Asaf, ele não foi uma pessoa qualquer. Por isso que teve o direito de ter um salmo. Na verdade, existem vários salmos escritos por Asaf. Mas entre os vários salmos de Asaf, o que mais nos chama a atenção é o Salmo 73. E por que Asaf tem o seu nome lembrado no livro dos Salmos? Quem foi Asaf? Asaf foi um músico que atuou tanto no tabernáculo de Davi, enquanto Davi era rei de Israel, e atuou também no templo construído por Salomão, filho de Davi. Asaf, ele foi o líder de todos os levitas e músicos. Foi ele quem esteve na regência no dia da inauguração do templo de Salomão. Asaf pôde ver a glória de Deus, a Shekinah de Deus, ser manifestada naquele templo, naquele dia. Toda a sua geração, seus descendentes, foram músicos como ele. Asaf, ele era um adorador, um levita diante de Deus. Mas Asaf cometeu um descuido aqui. Asaf começou a questionar a Deus. Tanto que no versículo de número 2 ele diz assim: quanto a mim os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. E o versículo 3 ele diz assim: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Um homem levita, adorador na casa do Senhor, um homem que durante muitas vezes teve a oportunidade de ver a glória de Deus, a Shekinah de Deus, e de repente se deixa levar por um sentimento de, podemos dizer até de inveja, porque ele mesmo disse, pois eu tinha inveja dos soberbos. E ele ainda teve a coragem de dizer que ele quase se desviou, pouco faltou para que ele se desviasse. Por quê? Um homem que tinha tanta experiência com Deus e de repente começa a questionar a Deus porque algumas coisas não estão dando certo na vida dele. Deixa eu te dizer uma coisa. O Deus que nós servimos é o mesmo Deus de ontem, de hoje, e é o Deus da eternidade. O mesmo Deus que
proveu na tua vida, o mesmo Deus que operou na tua vida, o mesmo Deus que por diversas vezes Ele fez promessas e cumpriu na tua vida. Então, não diga que Deus está demorando para cumprir a promessa dele sobre a tua vida. Não diga que Deus se esqueceu de você, porque isso não é verdade. Você tem que entender que nós estamos sujeitos à vontade de Deus. Às vezes nós agimos como Asaf, questionamos a Deus, porque as coisas dão certo para uns e não estão dando certo para nós. E Asaf ainda teve coragem de dizer, quase que desviei porque tive inveja do ímpio. Um homem de Deus, levita na casa do Senhor. Nós não podemos agir dessa forma como Asaf agiu. Nós temos que estar com os nossos olhos voltados para a cruz de Cristo, aonde o Senhor, através daquele sacrifício, ganhou a nossa salvação, e crer na glória de Deus, e crer no poder do Senhor sobre as nossas vidas. E no versículo de número 17, ele disse assim: quando entrei no santuário de Deus, entendi eu o fim deles. Será que Asaf por algum momento se esqueceu? Será que Asaf ele teve alguma crise de amnésia? Precisou Deus dar um chacoalhão nele e dizer: acorda, Asaf. Para de ficar olhando para a vida dos outros. Para de ficar me questionando acerca do que eu tenho que fazer, o que eu tenho que deixar de fazer. Nós temos que entender que Deus está no controle de todas as coisas. Se Ele fez a promessa, Ele vai cumprir. No tempo certo, Ele vai cumprir. Então não adianta nós ficarmos com mimimi com Deus. Isso com Deus não funciona. Deus, Ele não gosta que fiquemos agindo dessa forma. Nós temos que crer. Independente do que aconteça, nós precisamos crer. No livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, no capítulo de número 7, e versículo de número 8, diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Primeira parte do versículo. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Por que Salomão escreveu isso? Porque Salomão, ele teve um início maravilhoso na presença de Deus. Deus honrou Salomão de tal maneira, lhe deu riquezas. Salomão, ele tinha tanta liberdade com Deus, que Deus chegou a dizer para Salomão, quando Salomão orou, pedindo a Deus entendimento e sabedoria para poder governar Israel, Deus se alegrou tanto com o pedido de Salomão, que disse assim: ainda acrescentarei ouro e prata sobre a tua riqueza. Mas o início de Salomão foi maravilhoso na presença de Deus. No meio do percurso, no meio da história, Salomão começou a se perder. Por quê? Salomão começou a fazer aliança com muitos reis.
e foi tomando filhas de reis em casamento como esposas. E Salomão começou, para poder agradar as suas esposas, começou a adorar outros deuses de outras etnias, começou a se corromper, começou a ter um adultério tanto espiritual como um adultério humano. Salomão, ele acabou se perdendo entre as paixões pelas mulheres, e ele começou a entender que o seu fim, não estava sendo tão abençoado, tão maravilhoso como foi o início na presença de Deus. E foi isso que Deus também tentou dizer a Asaf. Às vezes nós estamos preocupados como as coisas vão acontecer. A gente quer que as coisas saiam do nosso jeito. Às vezes as coisas até não estão dando muito bem. E você até diz assim: olha, eu acho que Deus não está nesse negócio, porque as coisas não estão fluindo muito bem como deveriam fluir. Você tá preso ao início das coisas. Eu não sei em qual estágio você está. Se você está no início do processo ou se você está no meio do processo de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Não questione a Deus. Não diga a Ele porque as coisas não estão dando muito bem no início, ou porque as coisas não estão indo muito bem agora, quando estão no meio da coisa, no meio do processo. Se preocupe com o final. O importante é como vão terminar. Não importa se não começou muito bem, não importa se no meio da viagem está havendo algumas turbulências. O importante é você chegar lá. O importante é quando você chegar lá, Deus estar com a tua promessa preparada para te entregar. É importante é quando você chegar lá, você está pronto para tomar a tua bênção, para ser abençoado. Então deixa eu te dizer uma coisa. Não fique preocupado quanto tempo ainda falta para as coisas acontecerem. Não se preocupe. Será que não vai dar tempo de eu alcançar a promessa de Deus? Não fique preocupado. Deixa eu te dizer uma coisa. É Ele quem está no controle de todas as coisas. E a última palavra é de Deus. Então acredite. O importante não é como as coisas começam e nem como as coisas elas estão no meio do processo. Deus está no controle desde o início. O importante é como elas vão terminar. Graça e paz a todos. Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo continue falando de forma mais poderosa ao seu coração. Graça e paz a todos. Deus abençoe. Amém.